Henrique, a gente falava sobre o pedágio, né? Um prazo que o servidor, o contribuinte, ele vai ter que passar, que pagar para conseguir a aposentadoria com a chamada regra de transição. Como é que isso funciona? Perfeito. Então, nós falamos da segunda regra, que é a regra do pedágio, e que para o segurado do INSS, que ele tenha 33 anos de contribuição, no caso o homem, e a mulher, no caso, 28 anos de contribuição, eles terão um pedágio para cumprir para se aposentar antes dos 62 anos, no caso da mulher, e dos 65 no caso do homem, que é o quê? 50% do que falta entre os 33 e os 35 anos. Faltam 2 anos, ele tem que cumprir 1 ano. Então, esse homem ou essa mulher vai se aposentar com 36 anos de idade ou com 36 anos de contribuição ou com 31 anos de contribuição, seja homem ou mulher. A gente falava no intervalo sobre um caso concreto. Uma mulher que hoje tem 55 anos de idade. Promulgada a reforma da Previdência, a emenda constitucional. Como é que fica a regra para ela? 55 anos agora. Perfeito. Se ela não se enquadrar em nenhuma das regras de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição, ela vai se aposentar por idade. Agora veja a situação. A partir do próximo ano, 2020, a idade da mulher ela aumenta 6 meses. Então, a cada 6 meses vai aumentando. Ano que vem, a mulher se aposenta com 60 anos e 6 meses de idade. 2021, 61 anos. 2022, 61 anos e 6 meses. E 2023, 62 anos. Então, as mulheres hoje que têm menos de 56 anos de idade só vão se aposentar aos 62 anos de idade. E da mesma forma o homem, sendo que o homem se aposenta aos 65 anos de idade. Sendo que a partir do próximo ano, 2020, vai aumentar 6 meses no tempo de contribuição dele. Então, quem for se aposentar a partir do ano que vem, vai precisar de 15 anos e 6 meses. E a partir daí eu vou subindo 6 meses por ano, até completar os 20 anos. Segue sucessivamente. Uma crítica de quem é contra a reforma da Previdência é a exclusão de agentes de segurança pública, Polícia Federal, militares, agentes penitenciários. Por que isso aconteceu e o que deve ser proposto pelo governo para contemplar essas categorias, esses agentes de segurança? Os policiais federais, os policiais agentes penitenciários e os socioeducativos, eles estão na reforma da Previdência, sendo que foi estabelecida uma idade mínima de 55 anos para homens e mulheres. E essa categoria de profissionais, eles exigiam uma regra de transição. Essa regra de transição iniciava para o homem aos 54 anos de idade, fixando uma idade mínima de 54 anos de idade, e para a mulher 52. No parecer complementar do relator da reforma da Previdência, ele estabeleceu que a idade mínima seriam de 55 anos. E aqui, quando a gente lê policiais federais, a gente pode ler também os policiais rodoviários federais, Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal. Então, todos esses agentes policiais federais estão incluídos. Então, são os civis. As forças de segurança civis. Exato. E o que não está incluído nessa proposta de reforma da Previdência, que está sendo discutido, na verdade, vai ser discutido ainda lá no Congresso Nacional. São as forças militares das Forças Armadas. Aí vem o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, esses trabalhadores. Os demais funcionários da segurança pública estão aqui, com exceção daqueles funcionários dos estados e municípios. Os guardas municipais, policial militar, policial civil e o bombeiro. Vamos falar sobre uma categoria que a gente tem muita audiência também agora, os professores. O que é que a reforma da Previdência prevê para os professores desse Brasil inteiro? Perfeito. Professor, na regra definitiva, a mulher vai se aposentar com 57 anos, desde que ela tenha lá 25 anos na qualidade de professor. E o homem, 60 anos de idade, desde que ele tenha 25 anos na qualidade de professor. Esse professor não é qualquer professor, tem que ser de educação básica, que é aquela educação até o ensino médio. Ensino fundamental, pré-escola e o ensino médio. Se for professor universitário, professor de cursinho, vai se enquadrar na regra comum, que é 62 anos no caso da mulher e 65 no caso do homem, com a ressalva de que ele passará a ser exigido 20 anos de contribuição. Só para deixar claro, a informação que a gente trouxe bem no início do programa é a seguinte, que o estado da Paraíba, os estados do Brasil inteiro e municípios com regime de previdência próprios, eles não estão contemplados com a reforma da Previdência. Continua tudo como está, até que assembleias e câmaras municipais ou mesmo que o Senado possa reincluí-los na reforma da Previdência. É possível que o Senado faça isso? É possível
possível, inclusive, que a Câmara até faça isso no dia de hoje. Até a oposição pede para que sejam incluídos estados e municípios no texto final de votação. Então, hoje vai se iniciar a discussão na Câmara, não só com relação ao parecer que já foi apresentado, mas também de outras possibilidades de mudança. Na comissão especial foi tentado essa mudança na aposentadoria dos militares, o que não se conseguiu. E também foi tentada a possibilidade de incluir estados e municípios, também não se conseguiu. Não impede que isso seja tentado novamente hoje, para que eles passem a ser regidos automaticamente por essas regras. A capitalização, que é um outro tema muito polêmico, ela é optativa? O servidor, ele opta por fazer o regime de capitalização ou vai ser obrigatório? Os servidores públicos, eles já fizeram essa opção. Até, salvo engano, 2012 ou 2013, quem ingressou no serviço público fez a opção. E tinha até o ano passado para fazer isso. O que o governo pretende é, futuramente, depois de aprovada essa reforma da Previdência, instituir um regime de capitalização junto ao regime geral, junto ao INSS. Isso foi lançado inicialmente num projeto que foi apresentado em fevereiro. No entanto, o governo recuou. Por quê? Eu cheguei a conversar com o vice-presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência. E ele me disse que considerou um erro do governo ter incluído agora, porque não se tinha um voto necessário para se aprovar a reforma da Previdência. Ainda mais discutir como seria uma previdência complementar uma previdência capitalizada junto ao INSS. Então, isso vai ficar para o segundo semestre de 2019. Doutor Henrique, muito obrigado. A gente segue acompanhando esse assunto. A semana promete ser bastante intensa na Câmara. O presidente Rodrigo Maia acredita que até sexta-feira consiga votar o segundo turno, inclusive num acordo aí com a oposição, para que não haja hoje obstrução, para que seja feita uma sessão de debates. Muito obrigado e a gente volta a conversar. Obrigado e boa tarde a todos.